Deus, sonda o meu coração, e se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos da justiça, da eternidade. Guia-me, Senhor, pelo caminho reto, aquele caminho que me aproxima mais e mais e mais de Ti. Lança o teu coração no altar do Senhor agora.
glória do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Glória ao nosso Deus, amém? E hoje nós vamos falar sobre a visão da águia. Fortalecidos para enxergar e criar o novo. E o fortalecimento, irmãos, ele não tem que ser um esforço, tá? O fortalecimento não é um esforço, é uma troca. O que nos cansa, né, é a tentativa de sozinho tentarmos resolver situações. Isso acaba cansando o interior da gente e a gente precisa olhar diretamente para a palavra. Por quê? Porque o que Deus promete? Deus promete uma renovação para quem espera nele. Então, toda aquela tentativa de resolver algo, de mudar alguém, de fazer alguma coisa acontecer que nos cansa, nos desanima, nos entristece, quando nós esperamos no Senhor e vamos até Ele, o problema do jeito que a gente está. A gente chega diante do Senhor e a gente olha para a palavra. E quando a gente olha para a palavra, nós somos renovados por Ele. Amém? Então, aqui no Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim: acharam? Isaías 40, 29, que diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, olha a promessa que o Senhor tem para nós. Primeiro, Ele dá vigor para quem está cansado. Então, Ele precisa, no momento que você se achegue a Ele, você se lance na presença dEle, para que, se tem faltado vigor, ou seja, a força para continuar, você possa ali receber do Senhor. Pastor, eu parei em um determinado momento da minha vida porque eu perdi as forças. Às vezes lutando batalhas, às vezes lutando com até pessoas mesmo. E tem pessoas que são verdadeiras batalhas, sim ou não? Tem gente que é difícil, irmão. Tem a cabeça dura, coração duro, fechado. Você está ali tentando ajudar, você está ali tentando mostrar o caminho, e às vezes a pessoa está tão cega, né? Ela está tão com a mente fechada que ela não consegue enxergar a salvação diante dos olhos dela. Então é difícil lidar com pessoas, é difícil lidar com o ser humano. Isso gera um cansaço terrível. E ele está dizendo, para quem não tem vigor algum, né, ele vai começar a dar esse vigor, porque o Senhor quer que você chegue a um determinado propósito, a um determinado lugar. Eu falei no culto, acho que de 4 ou 6, se não me engano, junto com o culto hoje da manhã, eu relembrei. Imagina Moisés. Vamos lembrar de Moisés. Moisés foi um rapaz que, por um milagre de Deus, foi salvo, ainda bebê, na época de matança de crianças. Por um milagre de Deus, ele foi salvo, criado no palácio de Faraó, da onde vinha a ordem para matar as crianças. Como é que Deus, Ele usa até o inimigo para nos abençoar. Por isso que eu falo para você, para de ficar olhando o que o inimigo está fazendo, o que está deixando de fazer. Por quê? Porque quando Deus quer nos abençoar e nós cremos nisso, Deus usa até o inimigo para nos abençoar, irmãos. Usou o inimigo que está matando aquele monte de crianças para criar o Moisés, um filho do reino de Deus. E Moisés cresce naquela situação toda, você já conhece a história. E Moisés começa a sentir o peso do povo dele. E aí você conhece muito bem o momento em que ele, por ira, para tentar salvar um hebreu, ele acaba assassinando um egípcio. E aí Faraó fica revoltado e dá ordem, vão pegar Moisés. Moisés sai fugido para o deserto aos 40 anos de idade. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. Mas Moisés está lá no deserto, Deus chama ele, e a Bíblia diz que ele já está com 80 anos, 40 anos sem casar. Né? Vai que o povo esqueceu que ele assassinou alguém no ano passado, e Deus chama Moisés. Só que eu quero que você se atente ao detalhe. O que um homem de 80 anos iria fazer aos olhos humanos? Ele já tinha passado a idade, era um vovozinho. Era um vovô de 80 anos.
né? Em alguns casos até bisneto. Mas Deus chama Moisés aos 80 anos, um homem fugido, que segundo a sociedade não era nem para estar vivo, tinha que morrer porque matou alguém, vai morrer também. E ele vivia na época do olho por olho, dente por dente. E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai voltar lá de onde você veio fugido. Moisés fala: não, Senhor, mas aconteceu isso para ele. Eu sei que aconteceu, mas por causa do clamor do meu povo, que eu ouvi as orações do meu povo, eu vou levantar você, Moisés, para voltar lá. Você que conhece o palácio melhor do que ninguém, você conhece aquela nação melhor do que ninguém, para livrar o meu povo daquela nação. E Moisés, aos 80 anos, se ele não tinha vigor, meu irmão, passou a ter naquele momento. Porque tanta coisa Moisés aguentou até o povo sair do Egito. Se você pegar a história lá, você vai ver quanta coisa ele suportou, que normalmente um de 80 anos não suportaria. Voltou lá, fez a obra de Deus, encarou para lá de frente, livrou o povo, e olha que o povo era fácil. Eram pessoas fáceis? Não. Né? De fato, se fosse nos nossos dias, a gente largava tudo para trás. E a gente para a terra prometida. Mas o Moisés, ele recuperou um vigor ali da parte de Deus, que fez levar aquele povo caminhar 40 anos no deserto. Olha só, um de 40 anos fugiu para o deserto, foi chamado aos 80, aos 120 já estava ainda no deserto. Já era para ter batido as botas, né? Mas olha o vigor de Deus para um propósito. Quando nós estamos no propósito de Deus, Ele multiplica as nossas forças. Quando você acha que você não vai aguentar, você não vai conseguir prosseguir, se você vai direto na fonte. Nós falamos no domingo passado, lembra? Salmo 36, 9, ele é fonte de vida, ele é luz. A gente vai direto na fonte, é automático, ele renova. E aí o tempo de Moisés passa, né? Que também ia ficar para semente, entra o tempo de Josué e Caleb. Aos 40 anos, Josué e Caleb saíram do Egito. E no momento em que eles estão para entrar na terra prometida, já se passaram mais de 40 anos. Josué estava com 80 e Caleb com 81. Dois vovozinhos, numa segunda geração. É por isso que eu falo para você: não olhe para a sua idade, não olhe para o tempo que passou, olhe para aquilo que Deus quer fazer agora. Ele está te chamando de agora. Porque talvez lá atrás, com 20 anos, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Talvez lá atrás você não tinha o entendimento que você está tendo hoje. Então a nossa oportunidade não é agora. A gente tem que parar de olhar para trás. E aí o que o Caleb ele fala quando ele botou os pés dentro da terra prometida, com 81 anos de idade? Que a força dele naquele momento era tão grande quanto se ele tivesse 40 anos ainda. Deus renovou, Deus renovou até que não tinha vigor, porque se você for olhar a história do povo de Israel, é muito bonito a gente olhar na Bíblia, que o povo saiu do Egito, mas era um povo surrado. Se você parar para olhar a história, era um povo surrado, era um povo que era chicoteado constantemente. Eles não viviam de brisa lá no Egito, não. Eles fabricavam tijolos. As mulheres trabalhavam na casa das mulheres dos egípcios. Não era um povo que vivia lá cantando e louvando, era um povo escravo, trabalhava, tinha necessidade. É um povo que comia de alho e cebola, diz a própria palavra de Deus. Então, se você for olhar, né, mais ou menos 3 milhões de pessoas, mais ou menos assim que eles fazem a conta, os estudiosos. Agora imagine esse povo vagando 40 anos no deserto. Então, quem saiu de lá com 100? Com mais 40, de lá com 100? 40. Quem saiu com 10, com mais 40, já vai com 50. Você pode ver que o tempo todo que eles vagaram 40 anos no deserto, a Bíblia diz que não lhes faltou comida, não lhes faltou bebida, as sandálias nos pés não se gastaram e nem as roupas se rasgaram. Eles viviam constantemente revigorados e debaixo do milagre de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou no Egito. Diz que não. Esse mundo que nós vivemos é o Egito, e quer escravizar as pessoas. Mas você vive debaixo de quê? Do milagre. É Deus que está sustentando. Então, naquele momento que a gente acha que vai parar, que já tudo acabou, que já não tem mais jeito,
possa ir a Ele, e se você perder o seu vigor em algum momento, não baixe sua cabeça, não. Ah, pastor, eu parei no determinado momento da minha vida. Você não tem que se sentir envergonhado, não. E quem pode causar vergonha e acusação é quem? Satanás. Você parou porque você não suportou, cara. Mas você tem um convite em Deus aqui para recuperar esse vigor. Pecado é se você desistir no meio do caminho. Mas enquanto tem vida, irmão, você está respirando, enquanto há um Deus no céu, você tem o direito de caminhar e chegar onde você precisa. Você é uma pastora, Deus levou Moisés, eu estou caminho, não tem problema. Ele diz que problema, ele dá de prêmio problema. Ele renova, ele dá vigor. Agora você imagina aí, né? O vigor de quando você tinha 20 anos de idade. Ah, pastor, quando eu tinha 20 anos eu andava, eu fazia, acontecia. Agora, irmãos, muito mais você pode fazer porque você está em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Você é uma nova criatura. Por isso que o missionário, ele começa a contar o aniversário dele ao contrário. Já reparou isso? Né? Ele conta o aniversário dele ao contrário. Porque a gente nasceu de novo quando aceitou Jesus. A nossa vida começou ali. Não começou quando a gente saiu do meio da nossa mãe. Não, éramos mortos. Espiritualmente a gente era morto. Mas hoje nós somos vivificados por quem? Por Ele. Na palavra, no Espírito Santo. Então agora o Senhor pode renovar o seu vigor. Pastor, eu me cansei de lutar com fulano, me cansei dessa situação, me cansei disso, daquilo, seja o que for. Você tem um convite aberto para você aqui, ó. Sabe quando você ganha, recebe esse convite de casamento grandão, bonito, na terra, do lado de jogar fora? Você tem um convite desse aqui, ó. Dizendo, você não tem vigor? Só vim que eu te dou. Amém? Então vamos continuar o 29 aí, ó. Dá vigor, ele não cobra. Ele dá vigor ao cansado. E multiplica o quê? As forças ao que não tem nenhum vigor. Ele vai pegar aquela força, ele não vai te dar uma nova força. Ele vai pegar a que você tem. E ele vai multiplicar ela. Porque essa força que você adquiriu, mas que no momento está parada, você adquiriu ela como? Lutando, perseverando. Mas chegou um momento que você precisou parar. Não se envergonhe por isso, não abaixe sua cabeça. Respire fundo, Senhor, multiplica as minhas forças, que eu quero continuar de onde eu parei. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, para a gente lembrar do nosso primeiro amor como. Lembra de onde a gente caiu. Ou seja, quando você cai, você para. Então, acho que você parou. Tem gente que encara o cair só como pecado, né? Ah, lembra lá quando você pegou e volta. Mas às vezes o parar também, é um cair. É onde suas forças caíram, aonde seu semblante caiu, aonde sua esperança caiu, volta. Volta ao seu primeiro amor, chega lá, Senhor, lá naquele ponto da minha vida, eu parei por causa de alguém, parei por causa de uma situação, parei por mim mesmo, Senhor. Parei por mim mesmo, mas eu estou aqui, eu quero vigor de novo. Eu quero entrar na terra prometida, na terra das promessas que o Senhor tem para mim, como se eu fosse um jovenzinho, começando a vida, cheio de fé, cheio de esperança. E o Senhor vai renovar isso em você. A Bíblia diz no capítulo 2 de Lucas, não precisa se abrir não, tá? Só anota aí para você ver em casa depois. O capítulo 2 de Lucas diz que Ana, ela era profetisa no templo. Apesar de ter casado já numa idade bem avançada, ela ficou casada apenas 7 anos, se eu não me engano, e logo ela ficou viúva. Então, presta atenção, uma mulher que não teve filhos, casou, mas logo que viuvou, não aproveitou nada, entre aspas, da vida, mas ela estava no templo. A Bíblia diz que Jesus, quando foi apresentado ao templo, Ana estava lá servindo aos 84 anos de idade. Qual o vigor que ela tinha? O vigor que Deus estava dando para ela. Que apesar da viuvez, apesar da solidão, entre aspas, ela tinha esperança que os olhos dela vissem o Salvador antes de cumprir os dias dela da vida. Então nós temos que ter essa esperança. Amém? A gente tem que botar os olhos naquilo que é certo, irmãos. Tem gente que coloca esperando no dinheiro. Se eu tiver tanto dinheiro, minha vida vai mudar. Não vai. Porque se você não tiver suas forças renovadas do Senhor, nem aquilo você consegue aproveitar. Se eu morar em tal lugar, minha vida
falar com o Senhor, você pode estar no melhor lugar do mundo, você não tem força para aproveitar. É isso que Deus quer que a gente entenda. Então ele faz um convite, né? E o fortalecimento, irmãos, é o descanso. Vamos para o versículo 31. Mas o que esperam quem? Mas os que esperam no Senhor. Você não espera nada de ninguém, né? Ah, pastor, eu esperei tanto tempo a promessa de alguém, esperei tanto tempo a promessa de tal situação, achei que ia mudar, não mudou nada, só cansei, só fatiguei. Mas aqui está dizendo, os que esperam no Senhor. Só o Senhor tem aquilo que você precisa. Eu não tenho nada para lhe oferecer. O homem maior do mundo não tem nada para lhe oferecer, mas o seu Deus tem. Mas precisa de você tomar a decisão. Eu vou até Ele. Isso aí ninguém pode fazer, eu não posso fazer por você. Ninguém pode pegar no colo e te levar até Deus. Isso é uma decisão sua. Eu vou até Ele. O convite é aberto. Vinde, amém. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, então eu vos aliviarei, diz o Senhor. Mas tem que ir. E Ele está dizendo aqui, ó, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É como eu disse para você, Ele vai pegar, vai te dar uma nova força. Não, Ele já vai pegar o que você tem. Só que Ele vai renovar, vai aprimorar, vai ficar como se fosse novo. Isso é uma renovação. Você não joga fora aquilo que você conquistou, você renova. É igual aquele imóvel que a gente tem tanto apego, né? Em vez de jogar fora e comprar um novo, a gente reforma, não é assim? É um renovo. Tem coisas que não dá para a gente jogar fora. Tem coisas na bagagem da nossa vida, por mais triste que foram, né? Mas com esforço a gente venceu. Não dá para jogar fora aquilo. Mas pode ser renovado em Deus para conquistar coisas até maiores e melhores. Amém? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas. Como águias. De manhã eu estava explicando. Irmãos, olha como é que Deus ele é perfeito no que Ele faz. Não existe nada imperfeito vindo dele. Por que o Senhor está fazendo uma comparação com uma ave? O que essa ave tem para nos ensinar? Eu já disse aqui que toda a natureza nos ensina, irmãos. Provérbios fala, né? Vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Os coelhos são animais débeis, não têm inteligência, mas fazem as suas casas aonde? Nas rochas. Então toda a Bíblia, ela vem trazendo a criação de Deus diante de nós, dos nossos olhos. Tem que parar para observar mais. Observar os passarinhos quando o tempo. Às vezes ninguém nem percebe que tem passarinho no céu. Ah não, eu só tenho tempo de olhar passarinho, eu estou na correria. Mas se a gente parar para observar a natureza, ela nos ensina. Então o Senhor está comparando aqui que você vai subir, você vai crescer, você vai voar, você vai alcançar como se fosse uma águia. Só que a vida de uma águia, irmãos, por mais bonita que ela seja, não é fácil. A águia, eu estava explicando de manhã, é até covardia, né? Mas o que acontece? A águia, ela sobe no lugar mais alto para fazer o seu ninho. Já começa a dificuldade por ele, podia fazer o ninho em qualquer lugar, né? Mas ela, para preservar o seu ninho, seus futuros filhotes, ela vai mais alto. Se cansa para subir, cansa, mas ela vai mais alto. Subiu, fez um ninho, está protegido. Quando nasce o filhotinho, o que ela faz? Ela alimenta, ela dá abrigo, ela cuida. Mas chega um determinado momento, o filhote já está num bom tamanho, as penas cresceram, já está ali bonitinho. O que ela faz? Ela pega esse filhote e ela empurra de penhasco abaixo. Pastora, que mãe covarde. Não, mas ela está ensinando. Aí se o passarinho lá, se o filhote da águia não consegue alçar o voo, ela desce mais rápido que ele, pega ele pelo lombo assim, traz e põe de volta no ninho. Continua alimentando, continua protegendo, passa um tempinho, o que ela faz? Joga de novo. Até ele aprender a voar.
Pastor, que lição nós temos disso? Que o Senhor nos permite passar situações para que a gente possa aprender a caminhar. A gente vai passar a vida inteira no ninho ou vagando no deserto. Isso você precisa entender. Que situações elas venham, não é para acabar com você, não é para te humilhar, não é para estourar com a sua vida, não é para te fazer melhor, para renovar a sua força. Se você ficar só no ninho, você nunca vai usar a força, vai ficar guardado. E Deus vai renovar o quê? Né? Só que a parte mais difícil não está ali. Aí depois do ninho, depois do ninho ali, a ovelha sai, ela fica sozinha no ninho. E chega um tempo que ela não põe mais os ovos. Chega um tempo que as asas dela já estão desgastadas, estão velhas. Então o que ela faz? Ela sobe ainda mais alto. Olha que coisa interessante. E quanto mais alta ela sobe, mais frio fica. E quando ela vê um lugar que está bem frio, quase congelante, ela arranca as próprias penas. Pastora, ela é doida, né? Jogar o fio pelo penhasco e arranca as penas no frio. Porque o vento gelado vai amortecer a dor das penas arrancadas. Não tem quando você machuca com a gelinha em cima para amortecer? É isso que ela faz. A pastora, para que ela arranca as penas? Porque pena envelhecida não te leva a lugar? Tem hora que você tem que tirar suas penas. O que é a pena, pastor? É aquele entendimento velho. A pessoa não evolui. Passa ano, e ela está sempre vendo a mesma coisa. Só desgaste. Ela não consegue enxergar nada dela. E a águia, ela é o único animal que tem uma visão aguçada. A tempestade que for, ela voa acima da tempestade para enxergar o que ela precisa lá embaixo. Ela tem uma visão, ela consegue ver um filhotinho de rato desse tamanhozinho, lá no deserto. Mas ela está lá em cima. E entre o ratinho que ela precisa pegar e onde ela está, tem um monte de nuvem. Às vezes tem chuva, tem tempestades, mas ela está ali. Ela está ali. O único animal que tem coragem de atacar a águia é o corvo. Mas só que o corvo não aguenta a altitude. Então o que ela faz? O corvo está aqui, picando a cabeça dela, enchendo a paciência dela. O que ela faz? Ela vai mais alto. Aí o corvo não aguenta, tem que sair. Ela não briga com o corvo. E ela tem força para isso. Se ela der uma picada com o corvo, mata na hora. Só que ela não perde tempo brigando com o corvo. Ela sobe e o corvo sai. Quando tem, irmãos, perseguições acontecendo, você tem que voar mais alto. Está mais perto de Deus. E aí, voltando lá, ela arranca as pernas, arranca tudinho, fica feio mesmo, bicho horroroso que fica. Aí, irmãos, o que acontece? Ela começa a arrancar as próprias unhas, porque as unhas vão crescendo e vão enganchando para baixo. Então chega um tempo na vida que ela não consegue voar, não consegue mais agarrar a presa, o alvo que ela precisa. Então aquelas unhas, em vez de ajudar, vão atrapalhar. Então ela tem que trocar, senão ela não consegue pegar o alimento, ela arranca. É uma dor insuportável, irmãos. A gente, quando às vezes quebra uma unha e arranca um cantinho, ela morre, né? Ai, que dor! Parece que vai arrancar tudo. E ela arranca mesmo. Sofre a dor de arrancar as penas, arrancar as unhas. E aí, quando ela tirou as penas, tirou as unhas, o que ela faz? Ela pega e começa, por causa do bico que já está gasto, por causa do bico que já está entortando, ela começa a bater o bico na rocha, para arrancar o bico. Pensa no animal horroroso que fica. Ninguém quer estar perto. Mas é o momento que a águia tira para si e renovar. Aí começa a nascer um bico novo, garras novas, penas novas. Aí ela sai daquele alto retiro e volta à vida dela, melhor do que antes. E ela escarrega. Tem hora, irmãos, que você tem que recusar um pouco. Então você tem que parar, irmão. E esse problema? Vão ficar ali por enquanto. Eu vou me renovar em Deus. E a perseguição? Deixa eu perseguir, irmão. Vai, ora para Deus. Para que você possa esperar nele essa renovação, para você mudar o seu entendimento, mudar a sua maneira de olhar o seu objetivo e alcançar coisas grandes. Renovou? Volta para o campo de ação. Vai lá e recupera o diabo do mundo de você.
Vai lá, recupera a sua dignidade. Corre atrás, paga as suas contas. E assim nós vamos vivendo. A renovação não precisa ser constante. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele diz: mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Muda a maneira de pensar. Para de pensar atrasado. Para de pensar pequeno. Para de pensar que a vida acabou. Já foi seu tempo, já foi sua hora, já foi seu momento. Seu momento é quando você decide: eu vou me renovar em Deus, vou mudar minha história. E aí você começa a mudar. Mas tem hora que você vai ter que fazer sozinho. Tem ninguém para ficar perto. Porque às vezes ficar perto de você é como ficar perto daquela área sem bico, sem pena e sem moinha. Ninguém quer ficar. Isso mostra que você não depende de ninguém. Você depende do Altíssimo. Ele lá e ele tira. Assim Moisés se renovou no Senhor, assim Caleb e Josué se renovaram no Senhor, e tantos outros homens e mulheres que nós vemos na palavra de Deus. Que lição nós tiramos aqui hoje? Que o esforço, irmãos, o esforço ele não é uma troca. O esforço é quando você vai no Senhor e você se esforça para estar nele, e ele troca aquele cansaço por coisas novas para você. Isso que a gente precisa entender. Vamos terminar o versículo? Diz aí: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, como águias. Aí você vai lembrar da águia sempre agora, né? Ela feia, ela bonita. E diz aqui, ó: correrão e não se cansarão. Meu irmão, você vai correr atrás do prejuízo, não vai se cansar por isso. Você vai querer recuperar o tempo perdido. Você vai falar: por que eu não pensei nisso antes? Não vai se lamentar. Você vai aproveitar o agora, mas agora eu estou pensando. E agora é o seu momento. Amém? Ah, por que eu não fiz isso quando eu estava com 20 anos? Talvez porque você não tinha juízo. Talvez porque você não teve oportunidade, mas talvez você está tendo agora. Vamos fazer agora. Ah, pastor, anos atrás, meu sonho era estudar. Por que não vai agora? Ah, mas aí na cidade, você fica parando para pensar que os outros vão pensar em você, ou o que você quer da sua vida? Vai atrás, não. Nunca é tarde para quem espera o Senhor. Se a sua vontade de estudar, vai lá, estude. O governo oferece condições para isso. Tá lá. Faz um EJA, uns estudos que a gente tem aí à noite, né? Faz um supletivo, faz um online. Para tudo tem jeito, é para a morte. Porque Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Ah, pastor, a minha vontade, como eu falei sexta-feira, né? Deixa eu falar comigo. Ah, minha vontade é começar do zero, com um canto onde ninguém me conhece, mas se você não se renovar, não vai adiantar nada. Vai chegar um momento que as pessoas vão começar a te conhecer. E acho que é por isso que eu mudou daquele bairro. Por isso que eu sou daquela igreja problemática. Não, a gente tem que aprender a solucionar os problemas onde a gente está. A gente tem que lutar. E tem que lutar com todas as forças. Né? Eu falei na semana passada que a gente estava aqui lutando para lugar. Irmão, a igreja não vai fechar, não, tá? Fique bem claro isso. Né? Eu falei da possibilidade, se a gente não trabalhar, que a igreja fecharia. Mas em nenhum momento eu falei: olha, irmãos, dezembro a igreja vai fechar. Não falei nada disso, não. Preste atenção nas coisas que a pastora fala. Eu falei: se nós não trabalhássemos juntos, chegasse dezembro na renovação do contrato, a igreja fecharia. Mas eu tenho certeza que a gente está trabalhando para isso, não dá? Né? Estou fazendo a minha parte. O João está fazendo a dele, os irmãos estão fazendo. É assim, irmão. É assim, a ameaça está aí na porta, é constante. Se meu marido não trabalhar, né, a gente perde a nossa casa de aluguel. E assim vai, irmão. Ameaça todo dia. Se a gente não cuidar da saúde, a morte está na porta. Isso é para tudo. Não é só para o momento atual que a gente está vivendo. É para tudo. Se eu não me renovar, mas eu vou ficar para trás. Essa é a decisão que eu tomei na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você. É fazer o que precisa ser feito. Vamos correr atrás. Ah, mas eu fiquei todo tempo parado. Começa de novo. Se eu me renovo, aqui que eu estou enferrujado, hein? O Senhor vai te dar estratégia, vai te dar entendimento, vai te abrir a visão. E eu faço uma pergunta para você antes da gente encerrar. Qual é o novo que você precisa? Qual é o algo que você
alcançar? O que você tem um desejo aí dentro do seu coração ardendo, pulsando, que você não conseguiu realizar, mas que desejo é isso? O que você quer para a tua vida? Como você quer acabar os seus dias? Como que você quer se ver daqui a um ano? Pastor, eu não pensei nisso. Pois pense. A águia, se ela não quiser morrer com pena velha, bico enganchado, unha para dentro, ela tem que começar a pensar em subir mais alto e se renovar. Senão ela nunca vai sair daquele lugar. Nunca vai sair daquele pensamento pequeno. Tem gente que tem pensamento pequeno e mesquinho. Mesquinho não de dar algo para alguém, né? Tem gente que é mesquinho e pode dividir o que tem, mas mesquinho consigo mesmo. Não se dá o direito de ser feliz. Não se dá o direito de viver as bênçãos que Deus tem para ele. Ah, não, já vivi tudo que eu tinha para viver, tudo que já está bom. Ah, não, né? Já estou salvo. Mas e as promessas servem para quê? Para enfeite? Ou para vivê-las na terra dos viventes? Se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19 diz o quê? Se quiserdes e me ouvir, diz, comereis o melhor do céu? Da terra. Você está onde? Lá do olho. Está na hora de tirar as lentes. Está na hora de arrancar o bico. E no momento que arranca o bico, fala menos. E pensa mais. Está na hora de tirar as unhas. Talvez você está segurando coisas que Deus não pediu para você segurar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus, essa é a visão de águia aguçada. É a visão que o Senhor quer que tenhamos para nos dar o novo. Nós começamos a reunião dessa noite dizendo que o fortalecimento não é um esforço, é uma troca. Ninguém tem que se esforçar para ser fortalecido, Deus. O fortalecimento não tem que ser esforço, mas tem que ser uma troca. Quando chegamos e esperamos no Senhor. E o que cansa, meu Deus, essa pessoa, o que tem cansado ela, é a tentativa de voar com a própria força, de resolver do seu jeito. Ah, vou fazer do meu jeito, vou ter que dar um jeito. E aí ela começa a se cansar porque não tem resultados. E o que o Senhor promete? O Senhor promete para nós uma renovação para quem espera em Ti. Esse é o ponto-chave. E aí o fortalecimento começa a ser descanso. Você é fortalecido até quando você descansa. Não é esforço para subir. Fortalecimento é calmaria. Fortalecimento é a entrega que permite que o Senhor nos dê asas para voar. Ou seja, a capacidade de superar limites e situações difíceis em nosso dia a dia. Essa é a visão aguçada, é a visão que Deus quer nos dar de coisas novas. Porque o que rouba a visão de uma pessoa, meu Deus, é as distrações. Se a área se distrair com o corvo, ela nunca vai alcançar o alvo. Ela tem que subir para o corvo e poder sair. Quer tirar o inimigo do seu caminho? Voe para mais perto de Deus. Começa a subir, olhando só para Ele. A águia voa acima da tempestade para enxergar o objetivo. E qual é o seu objetivo? O que você está precisando enxergar que ainda não chegou? O fortalecimento que Deus Ele propõe para nós hoje é a capacidade de focar na solução. Deus não quer que você vá perder tempo focando no problema. Ah, está acontecendo, estou falando, estou fazendo. Começa a focar na solução. O que eu posso fazer para sair disso? Por onde eu tenho que ir? Para quem eu tenho que ir? Lembra do apóstolo Pedro? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, você sabe para onde ir. É só ir. Seja, meu irmão, uma pessoa resoluta. O fortalecimento, ele cria oportunidades para viver o que Deus preparou. Então não olha para trás. Não olha para o que vai doer na cabeça.
hora que você precisa se reservar. E às vezes a reserva que você faz no alto, mais alto, que é aos pés do Senhor. O lugar mais alto para estar aos pés do Senhor. E quando você vai lá, e as penas são arrancadas de dói, porque talvez você viveu a vida inteira porque ele pensa bem, porque ele entende bem. E talvez dói para você tentar coisas novas depois de muitos fracassos. E aí chega um momento que vai doer mais, porque você vai precisar arrancar as unhas. Aquilo que você segurou há muito tempo e já não consegue segurar mais, porque suas mãos já não são mais as mesmas. Vai ter que trocar as garras, vai ter que trocar. E por fim vai doer muito mais arrancar o bico. Porque se não mudar a forma de falar, assim como a área, se ela não arrancar o bico, ela não consegue mais comer o alimento, então ela vai morrer de fome. Talvez a sua maneira de falar tenha te impedido de comer aquilo que sai da boca de Deus. Porque nem só de pão, disse o Senhor Jesus, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez a maneira de você falar nas situações está te impedindo de comer o pão dos céus, de segurar o pão dos céus e se alimentar dele. Talvez quando você está naquela dificuldade, você fala, não tem jeito, seu bico está torto, tem que tirar. Quando você fala que você já viveu tudo que tinha para viver, o bico está torto, tem que tirar. Tem que mudar. Parar de ficar falando de problemas. Parar de ficar falando de coisas que Deus não te chamou para falar. Parar de ficar falando de maldição. Parar de ficar falando de perseguições. De ficar contabilizando quantas coisas o diabo fez contra você. Comece a contabilizar as promessas. É na terra da promessa que Deus quer que você chegue. E você não vai chegar lá cansado. Você vai chegar lá cheio de vigor para aproveitar tudo aquilo que Deus tem para você lá. Ele falou para Josué e para Caleb: a terra é cheia de gigantes. Se você expulsar o gigante, a terra é de vocês. Talvez arrancar o bico, as garras e as penas que seja o seu maior gigante. E Deus quer te dar coisas novas, você está preso ao velho. Não, mas é porque não tem jeito. Não, porque não tem cura. Não, porque não tem solução. Não, isso nunca vai acontecer na minha vida. Não está vendo. Arranca o bico. Arranca as asas. E deixa Deus te dar uma linguagem nova. Veste de salvação. E deixa Deus te dar o aprimoramento das suas mãos. Para que tudo que você toque seja abençoado. E você consiga segurar, reter tudo que Deus tem para você. Não olhe para trás. Quanto mais pior você tiver, mais desgastado você tiver, quanto mais entristecido você tiver, sobe mais. Lá em cima tem refúgio para você. Debaixo de suas asas estarei seguro. Descansa na sombra do Onipotente. Ele tem forças e vigor. Tem vigor para você que não tem. Aumenta aquele que você já tem e renova as suas forças todos os dias para que você viva o melhor dessa vida. Jesus, talvez muitos aqui de nós não sabemos como entregar as nossas cargas para Ti. Trocar o nosso fardo pesado, nosso jugo, que nos controla, nos traz peso, pelo fardo do Senhor, que é leve, e pelo jugo que é suave. Jesus, socorre essa pessoa agora. Ela está dizendo: Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu quero. Eu quero entregar todo o meu íntimo para o Senhor agora. Eu não sei como entregar os meus problemas. E talvez ela foi ensinada que ela nem poderia fazer isso. Mas ela está entregando, Senhor.
e ela não sabe como. Tem gente que tem medo de pedir ajuda. E já recebeu tanto não na vida, ela se acostumou a se virar sozinha, mas isso cansa. E definitivamente muitos de nós estamos cansados de lutar sozinhos. Essa pessoa não sabe como entregar, mas ela está te dando liberdade para o Senhor vir pegar. Então pega, Senhor. Pega esse fardo desta pessoa. Esse jugo que ela carrega por anos, essa culpa, este peso, esse entendimento que foi inserido na mente dela quando ela ainda era criança. E ela não consegue aprender da maneira certa. Tira isso aí, Jesus, agora. Tira o peso do coração, que muitas vezes o diabo se aproveita disso para ficar acusando essa pessoa. Viu? Se você tivesse feito, se você tivesse falado, se você tivesse dito não, diabo, seu domínio acabou agora. Você não tem mais domínio sobre a mente dessa pessoa. Eu proíbo você agora, em nome de Jesus, de acusar essas pessoas. A palavra do Senhor diz que nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode acusar mais, ninguém pode condenar, tão pouco você, Satanás. Tira suas mãos agora. Tira o seu peso que você está carregando e fez essa pessoa carregar. Tira agora. Jesus, essa pessoa precisa do consolo agora. Ela precisa do vigor agora. Para ela poder se levantar. Não tem força nem para levantar, Senhor. Talvez o Senhor está falando com pessoas aqui hoje e quem acompanha pela internet. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar ao coração de quem ela precisa chegar, mas ela vai chegar. Satanás não vai impedir. Jesus, dá um vigor para ela levantar. Talvez depois de uma situação ela nunca mais conseguiu se erguer. Talvez ela nunca conseguiu, depois daquilo, não sei o que é. Talvez nunca mais ela conseguiu conquistar nada. Ela dá um passo para frente, 5 para trás. E ela não entende. Eu faço tudo certo, mas parece que não dá certo. É o jugo, né? O jugo que controla. Pega o jugo do Senhor agora. Deixa eu dar a direção para você, é leve. Tudo que vem dele é leve. Senhor, dá um vigor para essa pessoa levantar. E decidir renovar as suas forças esperando em ti, Senhor. Mas no momento que ela decide, Senhor, eu quero renovar as minhas forças. Jesus, renova não somente as forças dessa pessoa, mas o entendimento dela também. Que ela não pense diferente da tua palavra. Que ela pense conforme o Senhor quer que ela pense. Que ela é amada, que ela é perdoada, que ela é livre, liberta, e para a liberdade do Senhor a libertou. Que ela não tem que carregar mais o fardo. Que agora ela é livre pelo sangue que foi vertido na cruz de Calvário. Não tem condenação mais, nada te impede de você sair desse deserto hoje. Nada te impede de entrar na terra prometida cheia de vigor, como se você tivesse 20, 30, 40 anos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. O versículo termina: caminharão, mas não se fatigarão. Irmão, você vai chegar em lugares e não vai se fatigar com isso. Você vai chegar a qualquer lugar que você precisa chegar, com a sua força renovada, como se fosse um menino ainda, como se fosse uma menina ainda, cheio de sonhos, cheio de ideias, cheio de força, cheio de vontade de viver, cheio de vontade de lutar, de alcançar, de conquistar. E se o seu momento agora é de arrancar perna, arrancar bico, arrancar garra, faça isso na presença de Deus. E Ele vai renovar suas forças. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Você vai correr e não vai se cansar. Tem gente que corre, é como se estivesse correndo atrás do vento, não alcança nada. Mas agora será diferente.
Você precisar correr, você vai correr cheio de força. Se precisar caminhar, qualquer direção que for, não vai ter cansaço te acompanhando. Sua mente vai estar renovada. Seu interior vai estar renovado. E com isso, meu irmão, até o teu corpo vai corresponder. Porque Moisés precisava ficar andando para lá e para cá, para poder libertar aquele povo. E um homem de 80 anos, que já andava com um cajado nas mãos, não tinha força para isso não, mas Deus renovou. Ele foi lá aos seus 120 anos, Deus renovou. Vagou 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Volta para o Egito, volta para o deserto mais 40 anos. Deus sempre teve ali com ele. Em cada luta, em cada conquista, Deus sempre estava ali renovando ele. E quando a outra geração, que foi a geração de Caleb e Josué, entrou na terra, eles fizeram questão de bater no peito e dizer: as minhas forças hoje estão mais renovadas do que quando eu tinha 40 anos. Até melhor. O seu depois vai ser melhor do que o seu primeiro estágio. Antes, talvez, ele não tinha juízo para conquistar na glória eterna. Talvez ele não tinha entendimento, mas agora tem. Então, nada pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Cremos, Pai, na capacitação que o Senhor nos dá para enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais eles possam ver. Talvez em algum determinado momento, Senhor, verdade é, perdemos a nossa visão, não renovamos o nosso interior. Em algum determinado momento, Senhor, olhamos e vimos só tempestades. Talvez sentimos só as picadas dos corpos. Esquecemos de olhar para ti. Mas a fé que recebemos hoje, Senhor, ela nos leva a ver soluções. Porque a nossa visão não foi renovada, ela está aguçada, meu Deus. Então revela nós, coloque diante dos nossos olhos que precisamos ver, Senhor. Faça essa pessoa enxergar que tem muito mais além do que ela viu nossa vida inteira. E talvez a chance dela venha começar agora. Ela pode chegar ao alvo ou determinado lugar, mas agora a visão está sendo ampliada. Ela está dizendo: Senhor, eu quero chegar. Talvez algo esteja